O Evangelho de hoje utiliza o Senhor duas metáforas elementares. Ele diz que somos sal e diz que somos luz. Faz isso para definir não o que o cristão faz, mas o que o cristão é, ou pelo menos deveria ser. O sal tem uma missão paradoxal. Ele só cumpre a sua função quando se dissolve, se desfaz, quando desaparece para dar sabor ao alimento. Ninguém elogia o sal numa comida boa. A gente diz, a carne está saborosa, a massa está incrível, mas o sal, ele é esquecido. O sal trabalha no anonimato. Se o sal aparecer, é porque ele passou da conta ou simplesmente está em falta e a comida se torna insossa. Nem mesmo a comida presta. Ser cristão, queridos irmãos e irmãs, é exatamente isso. Aqui está, portanto, a chave da nossa vocação. O cristão que vive para si mesmo é como um sal de uma cozinheira que perdeu a mão. E aqui cabe nos perguntar: será que na nossa casa, no nosso trabalho, nós somos este sal que permitem com que aqueles com quem nos encontremos e as outras pessoas sintam o sabor de Cristo, ou apenas o peso do nosso ego? Nós devemos nos esforçar para nos doar pelo Evangelho. E se doar pelo Evangelho é a entrega de uma vida que não permite exceções, nem malabarismos. Entregar-se pelo Evangelho é permitir uma entrega na sua totalidade e eficácia. Isso só é possível a partir de um desprendimento de si, para que Cristo sempre seja o grande sinal, a grande luz e o sabor dos homens. Porque a mediocridade é o túmulo da santidade. Se não somos uma presença que incomoda pela verdade, ou que consola pela caridade, para que nós servimos? O mundo não precisa de filântropos, já está cheio por toda parte de pessoas que desejam fazer tanta coisa. O mundo tem sede de testemunho de eternidade. Não de alguém apenas que quer tornar a vida melhor, mas de alguém que quer tornar uma vida para sempre, na sua plenitude em Deus. Às vezes parece que a maior tragédia do mundo é o pecado dos pagãos, dos que pulam carnaval, dos que vivem de qualquer jeito, dos que não conhecem a Deus. Mas não. A maior tragédia do mundo é a irrelevância dos batizados, daqueles que já foram tocados por uma luz, já sentiram o sabor de Cristo, mas vivem como se isto não significasse nada em suas vidas. Um cristão que não faz a diferença na vida de quem o cerca é um cadáver espiritual que respira e às vezes não cheira bem. São Paulo, na segunda leitura de hoje, fala algumas palavras que são um tanto desconcertantes, principalmente para o nosso ouvido hoje. Tão soft, tão cheios de frescura, e ao mesmo tempo tão pagão. Ele diz que ele não veio com o prestígio da sua eloquência, de quem prega bem e que é uma pessoa culta, que a sabedoria humana de nada vale diante daquilo que ele apresenta aos que o ouvem.
E o que é que ele apresenta? Cristo. E ele faz questão de dizer, e este crucificado. Portanto, São Paulo apresenta um grande escândalo, que é o escândalo de alguém que aparece como um grande perdedor, e que por trás desta morte nos dá a vitória de uma vida que não tem mais fim. É o escândalo da cruz. São Paulo entendeu tudo. Somente o amor da cruz dá sentido ao nosso caminho. Ele é a única resposta absoluta a todas as interrogações dilacerantes da existência. Quantos dos nossos, e quantos estão perdidos neste mundo afora, sem saber para que existem, por que aqui estão, perderam o sentido da vida e vivem de qualquer modo, perderam o sentido do seu ser, porque estão tão distantes de Deus, perderam o sabor, e agora nas trevas caminham para qualquer lugar. Infelizmente, o mundo oferece muitos analgésicos para a dor de existir, mas só Cristo nos oferece a verdadeira cura. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui não porque somos os melhores ou os maiores, mas porque, apesar de nós e das nossas fraquezas, nós somos escolhidos. É o que São Paulo vai continuar a dizer nesta leitura. Deus escolheu estes fracos, Deus escolheu a nossa debilidade para mostrar a sua grandeza. É um Deus que faz com que a sua luz brilhe no mundo, não a partir do nosso intelecto ou das nossas capacidades, mas através das nossas feridas redimidas. É por essas brechas das nossas feridas que a sua luz passa pelo meio dos homens. Esta luz que nos toca. Deus, portanto, queridos irmãos e irmãs, não escolhe os capacitados para serem luz. Ele habita nos humildes. E habita nos humildes para que a sua glória não seja confundida com o nosso orgulho, para que saibamos que tudo é dele, por ele e para ele, como terminaremos a prece eucarística daqui a pouco, ao elevar o seu corpo e sangue benditos. Essa luz, como nos diz o profeta Isaías na primeira leitura de hoje, não é uma iluminação mística, abstrata, mas é um fazer-se próximo, vizinho, junto. Como um Cristo que assume a nossa condição, e inclusive as nossas dores, mesmo sem ter pecado. É o repartir o pão, é o acolher o desabrigado, é não virar as costas para o semelhante. Isso é o que permite que esta luz rompa as trevas da nossa existência, como a aurora a cada dia. A caridade que nós fazemos não é uma obra social que fazemos para o homem, mas é uma liturgia que oferecemos todos nós a Deus através dos homens. Quando a gente ama no sentido cristão, no ágape, nós estamos provando que Deus não nos abandona e que a morte não tem a última palavra. Agora, não nos enganemos, ser sal e luz do mundo, principalmente no mundo insosso e escuro como o nosso, tem um preço, não é grátis. E o preço é o preço do testemunho, que não se dobra ao que o mundo oferece como certeza e como verdade, nem a mornidão dos costumes, porque o Evangelho ou é fogo ou é cinza. Ele não permite meio termo, não nos permite ficarmos em cima do muro, porque a nossa fé, ela não é um seguro de uma vida confortável, nunca foi, o Senhor nunca nos enganou com isso. Ele disse que seríamos perseguidos por causa do seu nome, injuriados,
e até mortos. Portanto, a nossa fé é uma grande labareda que se deve consumir. Consumir, em primeiro lugar, o nosso egoísmo, até que só reste Cristo em nós. Meus queridos irmãos e irmãs, que esta Eucaristia que hoje celebramos nos recorde que nós não somos a própria luz. Nós somos como a lua, brilhante apenas porque está voltada para o sol que é Cristo. Então, enquanto a nossa vida apontar para o Senhor, nós brilharemos. Mas, quando ela se desviar de Deus, as trevas ousarão tomar conta da nossa vida. Fora da órbita deste amor que é Deus, nós voltamos para o frio do nada, para o frio de um coração que não sabe amar e que também não sabe sofrer. Dentro deste amor, nós nos tornamos o sabor da esperança, que abre sorrisos no mundo, que abre corações e caminhos. Nós nos tornamos para a humanidade uma luz para aqueles todos que clamam por Deus. Peçamos à Virgem Santíssima, nossa Mãe, que nos ajude nesta árdua tarefa de ser seu Filho no mundo. Que o próprio Jesus venha caminhar conosco ao nosso lado e nos carregue nos momentos de fraqueza, para que seja sempre feito o seu reino, aqui e por toda a eternidade. Assim seja. Amém.